Na Semana na História, revisitamos um momento que marcou profundamente a segurança americana. Em 26 de fevereiro de 1993, uma explosão no World Trade Center antecipava um tipo de ameaça que ainda redefiniria a política internacional anos depois. Um evento que foi um aviso jamais ouvido. Vamos relembrar o que aconteceu com a narração de Adalberto Piotto. 26 de fevereiro de 1993. Ao meio-dia, uma explosão sacudiu o coração financeiro de Nova York. There's been an explosion deep below the 110-story towers of the World Trade Center in New York City. Um caminhão carregado com mais de 600 quilos de explosivos foi detonado no estacionamento subterrâneo da Torre Norte do World Trade Center. A intenção dos terroristas era provocar o colapso estrutural das torres, derrubando uma sobre a outra e causando milhares de mortes. O plano falhou em sua dimensão máxima, mas deixou 6 mortos, mais de 1.000 feridos e um alerta definitivo para os Estados Unidos. A ameaça já estava presente. O atentado de 1993 foi o primeiro grande ataque terrorista jihadista em solo americano. Os responsáveis estavam ligados a uma rede extremista internacional que via os Estados Unidos como inimigo estratégico. Entre eles, Hamza Youssef, figura central do atentado, mais tarde associado a outros planos de grande escala contra alvos americanos. A investigação foi conduzida pelo FBI, que conseguiu identificar, capturar e levar os responsáveis a julgamento. Houve condenações severas. A resposta institucional funcionou. Nos anos seguintes, o Congresso aprovou medidas mais rígidas de combate ao terrorismo, ampliando instrumentos legais e capacidades investigativas. Ainda assim, esse reforço não foi suficiente para impedir os ataques de 2001. O atentado, no entanto, revelou algo mais profundo. Mostrou que o terrorismo transnacional havia evoluído, que organizações ideológicas radicais estavam dispostas a operar dentro do território americano, que a segurança nacional não dependia apenas de exércitos e fronteiras, mas também de inteligência, vigilância e cooperação internacional. O atentado de 1993 foi um aviso. Em 93, as torres permaneceram de pé. O inimigo, no entanto, não havia desaparecido e se revelaria ainda mais letal em 11 de setembro de 2001. Desde então, a luta contra o terrorismo tornou-se um dos pilares centrais da política externa e de segurança dos Estados Unidos. Reformas na inteligência, fortalecimento da cooperação internacional e operações globais passaram a integrar a estratégia americana. A data de 26 de fevereiro lembra que ameaças ideológicas não surgem de repente. Elas se constroem ao longo do tempo e exigem vigilância permanente. O atentado de 1993 não derrubou as torres, mas deixou uma lição clara. A defesa da liberdade exige preparo constante e a complacência pode ter um preço alto demais. Ameaças podem se formar silenciosamente antes de se tornarem incontornáveis. A história nem sempre anuncia seus pontos de inflexão com clareza. E aí, Bill Clinton, que mostramos aqui mais cedo, num discurso do Estado da União em 95, exatamente defendendo fronteiras, ele não prestou atenção nesses sinais. Nivan? Pois é, Ana, e ali ficou bem claro que o World Trade Center era um alvo. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo deles,
longe de mim defender George W. Bush. Não estou aqui para isso. Mas, obviamente que as críticas, sim, devem ser feitas a ele. Foi durante a sua administração o atentado de 2001, mas toda a arquitetura deste atentado começa durante a administração dele, Bill Clinton. Existem umas teorias, Ana, que até apontam que o 2001, o atentado de 2001, ele tem a gênese justamente lá em 1993. Só que em 93 eles usaram ali uns caminhões, né, com bomba para tentar explodir os edifícios. Em 2001, nós sabemos todos como foi. Então, esse período entre 93 e 2001, no mínimo, destaca uma enorme negligência na questão da segurança interna. É como se, assim, na época nós não tínhamos o Twitter, né? Mas se tivéssemos o Twitter na época, ou as redes sociais, nós diríamos, olha, vai acontecer, tá para acontecer. Vocês são da teoria da conspiração, não sei o que. Seria mais uma teoria da conspiração que teria se concretizado. E justamente porque, como você bem disse, Ana, o Bill Clinton não só não prestou atenção nessa questão, como também, né, ele começa a fomentar essa questão, né, apesar do discurso dele lá de 93, né, do State of Union, acho que foi 94, no governo Clinton é que a gente começa, né, essas políticas aí de abertura. O resultado foi esse que todos nós conhecemos, Ana. Bernardo, World Trade Center avisou. Então, Ana, é assim como eu acho que a gente pode traçar um paralelo aqui, de novo, com o caso da Irina. Porque do 1993 do World Trade Center, como ele foi um ensaio, entre aspas, vamos dizer assim, para o 11 de setembro de 2001, 8 anos depois, claro, não pela escala do acontecimento, né, mas pelo recado que foi dado, pela incompetência, pela negligência, pela falta de inteligência em prever as coisas, né, em germe, né, como o Ivan disse. Da mesma maneira, eu acredito que a morte da Irina ela é um tipo de World Trade Center em 1993. Só que no sentido doméstico, não apenas de uma ameaça estrangeira. Ou seja, ela é uma refugiada que escapou do colapso lá da invasão da Ucrânia pela Rússia e que morre dentro do país que prometia segurança e liberdade. Ou seja, o caso da Irina é o lembrete do que o caos interno, a perda da identidade nacional, a questão de todos os tipos de fronteira que a gente está falando aqui, podem causar na sociedade americana. No futuro, quem sabe, alguns analistas já falam, né, dessa possibilidade de guerra civil nos Estados Unidos, até com esses crimes transnacionais que foi mencionado, como o cartel de Jalisco, né? Então, para mim, é um paralelo que a gente pode traçar entre o World Trade Center 93, 2001 e a Irina e os Estados Unidos daqui, sei lá, quantos anos, se medidas não forem tomadas. Então, o que o Trump está fazendo, gostem do que ele falou, eu gosto, né, ou não do que ele falou, é tratar sinal como um sinal. Ou seja, o país ou o governante que ignora estes pequenos sinais vai ter que pagar com grandes tragédias no futuro. E aí o curioso foi que o World Trade Center, Flávio, aconteceu em 93. Aquele discurso que mostramos aqui do Clinton dizendo que protegeria as fronteiras é de 95, ou seja, 2 anos depois do World Trade Center. E mesmo assim aconteceu, e o que logo depois veio, né, o 11 de setembro, o fatídico 11 de setembro, e aí escancarou também as feridas internas entre FBI e CIA, que não dividiam informações. Tem até um seriado maravilhoso, se chama The Looming Tower, que conta exatamente como o 11 de setembro ele era uma questão de quando, não era uma questão de se. Flávio? Sem contar o trabalho interno, né? É difícil você imaginar que o 11 de setembro possa ter ocorrido sem ter um apoio interno, né, dentro desses órgãos. Hoje em dia ninguém mais trata isso como uma teoria da conspiração, ainda mais no governo Trump, ainda mais de tudo que foi revelado. Só alguns pontos curiosos, né? Esse atentado de 93 ao World Trade Center, ele matou, salvo engano, acho que foram 6 pessoas, né? Deixou algumas outras feridas. Era para ter 6 mortos, né? Deixou mais de 1.000 feridos. E a ideia era que eles derrubassem uma torre na outra, para fazer ali um strike. Acabou não dando certo. Quem acabou sendo o considerado arquiteto foi o Ramzi Youssef,
que ele era sobrinho do Khalid Sheikh Mohammed. Esse Khalid Sheikh Mohammed, no Brasil, ele ficou famoso porque a cara dele era a cara que estava na comunidade do Orkut, Bad Hair Day, né, com o cabelo todo para cima do dia que ele foi preso. E ele era um dos financiadores da Al-Qaeda. Para se ter uma ideia, ele foi preso, conseguiram prender, né, achar o rastro, porque ele deu $660, tá, para organizar aí todo este atentado, que no final das contas não foi lá muito certo. Depois teve ainda atentado em Oklahoma, né, muita coisa envolvendo o World Trade Center, mas assim, desde você pode analisar os grandes analistas de massa, de política de massa, como por exemplo Massa e Poder, você tem muito este livro no meu próprio livro, do Elias Canetti, ele fala, o que a massa vai fazer? Vai para o lugar mais, para um prédio público, ou seja, onde está a prefeitura, onde está o sede do governo, ou então para o prédio mais famoso, ela sempre vai fazer isso, ou seja, o World Trade Center, ele acaba sendo, infelizmente, né, sempre o alvo preferencial de terroristas.